A Dalila falou sobre a diferença do orçamento, por exemplo, da cultura, da cidade dela com outras cidades, mas eu garanto que, dentro do orçamento das cidades, a cultura, às vezes, tem um orçamento menor em relação às outras secretarias, e acho que isso ocorreu em todas elas. Outra característica importante que eu vi, não só na fala de Piracicaba, mas também de Ribeirão Preto, Piracicaba e Ribeirão Preto têm uma característica diferente de Sorocaba, por exemplo, e Sorocaba diferente de Iracemápolis pelo tamanho, mas o fato que tanto Piracicaba quanto Ribeirão Preto, há muitos anos, tem universidade pública. E Sorocaba, apesar de ter sido uma cidade rica industrialmente desde o século XIX, ela tem uma história dentro da cultura diferente da maioria das cidades. Ela veio de uma cultura tropeira e depois para uma cultura industrial. E quando veio essa cultura industrial para Sorocaba, ela não veio acompanhado, por exemplo, de uma universidade pública que faz, talvez, um outro tipo de educação cultural na cabeça das pessoas. E Sorocaba teve, por exemplo, a ferrovia muito antes que Japão. A nossa ferrovia de 1875, a nossa estação, se você compara estações ao longo do mundo, Dorset, 1903, a grande estação de Nova York é de 1900, a da Filadélfia é mais antiga, mas a do Japão, eu estava vendo a estação central de Tóquio, é de 1916, tem quase 40 anos de diferença. Parece que hoje o Japão tem trens melhores que Sorocaba, mas na época nós estávamos bem à frente. E você tem que pensar que, na época, a coisa mais à frente na tecnologia que nós tínhamos era a ferrovia. Não existia Fórmula 1, não existia Apple, não existia iPhone e tudo mais. O que fez com que essa diferença cultural das cidades também tem uma outra característica de Sorocaba, é que ela é muito próxima à capital, a São Paulo. Então, além de não termos universidades públicas há muitos anos, que acompanhou o desenvolvimento econômico, nós também estávamos muito próximos à cidade de São Paulo. Então, os grandes eventos, geralmente, o sorocabano tinha o hábito de, por ser muito próximo a São Paulo, prestigiar os grandes eventos culturais em São Paulo e não prestigiar os eventos em Sorocaba. Isso eu estou falando culturalmente em relação a 100 anos de formação da cidade. É lógico que, quando você assume a Secretaria de Cultura, a gente precisa ver pensar esse passado e olhar culturalmente o que Sorocaba representa. Eu não estou falando de qualidade de artistas de cada uma dessas cidades, todas elas têm grandes artistas, mas uma coisa que sustenta o artista, até que a gente falou sobre a parte econômica, é a formação de público. E essa formação de público foi o que nós demos prioridade nesse momento na cultura de Sorocaba. Nesse momento, não só dessa gestão, mas já vem há um tempo. Alfredo Bós dividia a cultura em 4 grandes eixos, né? Que é cultura popular, cultura erudita, cultura acadêmica e cultura de massa. Nós chegamos à conclusão que Sorocaba não precisaria de investimento em cultura de massa e nós não tínhamos assim essa formação de tempos na cultura acadêmica. Então, nós voltamos mais à cultura erudita, já que tínhamos uma fundação que, há 30 anos, ela já vem trabalhando não só a orquestra sinfônica, mas principalmente criando público e músicos, através do Instituto Municipal de Música. E esse é o maior convênio que a Secretaria de Cultura tem dentro da cidade de Sorocaba. Ela começou com a Secretaria de Educação e depois passou a ser diretamente ligada à Secretaria de Cultura. Com a Secretaria de Educação, que tem um orçamento muito maior que a Secretaria de Cultura, nós temos que pensar muito melhor a administração para continuarmos a manter um trabalho de excelência, como é o que a gente tem tentado trabalhar na formação de músicos eruditos. A outra porção, que é um pouco maior até, nós dedicamos às culturas populares, muitas das que foi dita aqui, e trabalhando as nossas tradições lá em Sorocaba, a gente achou que é a melhor forma de você resgatar o orgulho do sorocabano em termos da cultura natural dele, e dentro desse prestígio, geralmente, as culturas de massa, a gente tenta convencer grandes indústrias que nós temos em Sorocaba e que gera uma grande renda, a investir na cultura popular. O lucro da cultura de massa vem para a cultura popular. Sorocaba teve uma das primeiras, talvez por essa formação, uma política de uma lei de incentivo à cultura diretamente, dando verba diretamente ao artista, que é a Link Municipal. A nossa Link não está
vinculada a patrocínios de empresas e renúncias fiscais, como é o que acontece com a Rouanet, com o PROAC. Então, isso eu acho que deu lá atrás já, nós temos essa lei já desde 99, se não me engano, ela já deu um grande incentivo a cidade acordar para um grande número de bons artistas que a cidade tinha. E só para citar um dos exemplos, dois exemplos eu vou citar, um na música e um nas artes plásticas. Teve um trabalho da Link, que é de um artista chamado Pedro Lopes, que foi professor de faculdade de belas artes aí afora, e ele resolveu, através da história da arte, contar a história de Sorocaba desde 100 anos antes da fundação. Com o projeto da Lei de Incentivo à Cultura, ele pintou esses quadros, são 20 quadros grandes, de 2 por 2,5, e ele vai contando ao longo da história, dividida de 100 anos antes até exatamente o momento atual. Esse trabalho foi recentemente colocado como patrimônio cultural da cidade, então, hoje nós temos a certeza de que as próximas gerações vão cuidar com muito carinho dessa história, e ela é bacana porque você começa a contar a história de toda a arte universal através da história de Sorocaba. Você tem 2 tipos de aula nisso. Um outro trabalho que eu achei importante foi resgatar as partituras de música erudita de um autor sorocabano, que é o Lombardi, Nilson Lombardi. Então, com esse tipo de trabalho, em que você resgata a origem da cultura sorocabana, eu acho que a gente consegue criar dentro da população o orgulho, e nesse orgulho é que a gente trabalha e vamos fazendo um trabalho maior dentro de outras áreas de cultura, usando como exemplo a própria cidade. Talvez Sorocaba não seja uma cidade única nesse aspecto, mas eu acho que a gente precisa convencer as pessoas que têm um grande imposto de grandes indústrias, que muitas vezes não são de Sorocaba, às vezes você tem multinacionais lá na cidade, em que nem sempre deixa como patrocínio, ou como retorno até de incentivo, grande parte do que eles arrecadam lá, às vezes é feito patrocinando projetos em outras cidades do Brasil, às vezes longe. Então, foi através de uma lei de incentivo à cultura do município que a gente conseguiu atrair o olhar desses grandes conglomerados a investir, talvez, na cidade.